Quem achou João capítulo 4, diga eu achei. Diz o texto no versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Feche os seus olhos, curve sua cabeça por um momento. Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Faça em nós aquilo que Tu queres. Tu tens liberdade neste lugar. Opera os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, e que toda a glória e toda a honra sejam dadas ao nome de Jesus. Que todos saibam de quem pertence o poder. Tudo para Ti, Senhor. Nós Te honramos neste lugar. Fala conosco, fala com os meus irmãos. Em Teu nome, amém, amém. Aplaude a Jesus mais uma vez, porque aplaudi-lo nunca será o suficiente. Deus vai falar conosco nessa noite. Antes de começar a pregar sobre aquilo que eu vou dizer, eu preciso introduzir você a essa mensagem, trazendo a clareza de quem está escrevendo este evangelho. Nós temos um registro de 4 perspectivas diferentes a respeito do evangelho de Cristo, que é apenas um. Nós temos os registros de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles falam de uma mesma perspectiva, porém com textos complementares. Alguns trazem umas informações que outros não trazem, mas basicamente eles falam sobre a mesma coisa. Eles contam sobre as mesmas parábolas. O evangelho de Mateus tem o objetivo de revelar Jesus como o rei dos judeus. Não à toa, Mateus faz questão de deixar claro que quando Jesus estava sendo morto, havia uma inscrição sobre ele, dizendo: este é o rei dos judeus. Porque Mateus escreve para os judeus, ele tem o intuito de fazer conhecida a história de Jesus numa perspectiva judaica. Por isso ele começa o seu texto, antes de falar sobre Cristo, falando sobre os patriarcas e falando sobre a genealogia de Jesus. O evangelho de Marcos tem o objetivo de apresentar Jesus como servo. E ele é servo porque ele mesmo disse em Marcos capítulo 10, versículo 45: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é resgate de todos, porque sabemos que o universalismo não é uma teologia bíblica. Universalismo, para quem não sabe, é a crença de que no fim, não importa o que você fez, não importa se você andou com Cristo ou com Satanás, você será salvo. Isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como Senhor da sua história, esse sim será salvo. Então Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. No entanto, o evangelho de Lucas, para mim, é o que mais me fala a respeito de mim mesmo. Porque o evangelho de Lucas tem o objetivo de mostrar Jesus como um homem perfeito. Diga comigo, homem perfeito. Só Lucas registra os momentos de solidão que Jesus enfrentara. Entenda uma coisa, irmãos. Jesus é o único aqui nesta sala, neste culto, nessa igreja, neste universo, que pode ter autoridade de olhar para você e olhar para a sua dor e dizer: eu também. E tem um poder muito forte no eu também. Uma vez uma professora de psicologia, na faculdade em que eu estudava, explicou por que os lugares onde há testemunhos e compartilhar de vida são os lugares mais propícios para que alguém consiga sair de um vício que essa pessoa estava presa há muito tempo. Você já ouviu falar dos alcoólicos anônimos?
Você já ouviu falar das pessoas que têm vício em drogas e pegam alguns homens que estão vencendo esses vícios e eles colocam essas pessoas numa mesma sala e cada um tem a oportunidade de compartilhar como está sendo a sua luta contra esse vício? Quem já ouviu falar disso? São chamados de grupo de apoio. Psicologicamente falando, é muito importante quando você recebe empatia de alguém que já sofreu o mesmo que você está sofrendo. Uma coisa é alguém te abraçar, sabendo que você perdeu alguém muito importante. E essa pessoa muitas vezes fica sem graça, porque não há palavras nesse momento que possam expressar como curar aquela ferida incurável, que é a dor da saudade de alguém que faleceu. Mas quando você é abraçado por alguém que já sofreu a dor da perda, já perdeu alguém importante, é diferente. Não precisa ter muitas palavras. O fato de você saber que alguém já experimentou da sua dor, te dá alívio. Agora, o Evangelho de Lucas, ele é escrito para que todos soubessem que Cristo foi alvo das mesmas dores que eu e você enfrentamos. Ele também foi traído. Ele também sofreu. Ele também foi caluniado. Também falaram mal dele. Também o chicotearam. Talvez não tenham te chicoteado com chicotes, mas com palavras que doem mais do que chicotes. Jesus também sofreu. E é isso que o Evangelho de Lucas quer mostrar. Ele quer mostrar que mesmo Jesus tendo sofrido, ele ainda assim aprendeu a obediência, porque ele estava de olho no prêmio. Ele estava de olho, segundo o autor aos Hebreus, em mim e em você. Porque aquilo que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, foi você e eu. Se não fosse por você, Jesus não teria morrido. Você quer saber o quanto você vale? Olhe para as mãos de Cristo. Olhe para as costas dele que foram dilaceradas por causa do seu pecado. Não brinque com o mal que matou o seu Senhor. Ele é demonstrado no Evangelho de Lucas como o homem perfeito. Alguém que sofreu, alguém que nos últimos dias de sua vida na terra pôde dizer: a minha alma está profundamente aflita, aflita até a morte. Fiquem comigo aqui e orem. E as pessoas mais importantes da história de Jesus até o momento, porque ele tinha passado 3 anos investindo nessas pessoas, no dia mais importante da sua vida, no momento mais difícil da sua trajetória, elas abandonaram a Cristo. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Na cruz, só havia um dos discípulos que permaneceu olhando para ele. E foi quem escreveu esse último evangelho. O apóstolo João. O apóstolo João é chamado por ele mesmo, neste evangelho, de o discípulo amado. É como se ele fosse tão íntimo de Jesus, que Jesus tinha dado para ele um apelido. Fala para alguém do seu lado: se torne tão íntimo de Jesus, ao ponto dele te dar um apelido. Do que Jesus tem te chamado. Ele é quem escreve esse evangelho. E ao contrário de todos os outros escritores, a perspectiva de João não é demonstrar que Jesus era servo, embora ele fosse. Não era demonstrar que Jesus era rei, embora ele também fosse. Não é demonstrar que Jesus era um homem perfeito. Era demonstrar que Jesus era Deus. E é por isso que ele começa o seu escrito, que é, segundo os maiores teólogos da humanidade, a maior síntese ou demonstração de quem Cristo é o Evangelho de João. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Eu vou dizer de novo, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo não era apenas um homem perfeito, ele não era apenas um servo, ele não era apenas um rei, ele era o próprio Deus encarnado. E Jesus, na boca de João, é alguém que se fez carne, se materializou. João andou com Jesus, João tocou em Jesus, João sentiu o abraço de Jesus, João conseguiu passar noites conversando com Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Você não teve esse privilégio, mas segundo Pedro, você mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem tê-lo visto, você o ama. Tem alguém que ama ele aqui? Esse evangelho foi escrito para demonstrar que Jesus é Deus. E meu amigo, se você entende que Jesus é Deus, nada é impossível para você. Nada é difícil demais para você. Uma vez que você compreende que Jesus é Deus e que no nome dele foi imputada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, está toda a autoridade no nome de Jesus. Nada é impossível para você. O evangelho de João foi escrito para mostrar que Jesus não é qualquer um. E é isso que eu quero falar para você, Jesus não é qualquer um. O texto de João capítulo 4 diz que Jesus ficou sabendo que havia uma competição. Diga para alguém do seu lado, uma competição. Nós vamos ler esse texto profundamente. Simone, você consegue me ajudar? Eu sei que você está com o bebê. Lê o texto para nós de novo. Vai dando glória a Deus misturado com aleluia. João 4:1. Aplaude a Jesus pela vida da Simone. Vai ser a nossa porta-voz. Santo. Vai. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos... Quem batizava? Os seus discípulos. Certo. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Tá, então Jesus saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. Você precisa entender isso. Quando um judeu saía da Judeia e ia para a Galileia, haviam pelo menos 2 caminhos para ele fazer. Quantos caminhos? O primeiro caminho era passar por Samaria, uma cidade que era antes da Galileia. Quando ele passava por Samaria, ele poderia sofrer assalto, perigo de morte e também de ser apedrejado ou xingado pelos samaritanos, porque o texto vai deixar claro logo em seguida que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Agora, nenhum judeu que tinha um mínimo de senso passava por Samaria, porque ele queria evitar todas essas coisas. Quando Jesus sai da Judeia para a Galileia, ele sai por uma motivação. Pergunta para mim qual? A motivação é: eu não vou ficar num lugar onde há competição. Tem gente que não entendeu, então vou traduzir. Jesus só saiu da Judeia para ir para a Galileia porque ele percebeu que eles estavam discutindo quem batizava mais, quem fazia mais. Vou te falar uma verdade que não conta para outra igreja. Se está havendo competição, Jesus simplesmente sai do nosso meio. Se nós estamos preocupados aqui em quem prega mais, em quem canta mais, em quem faz mais, em quem serve mais, se o nosso interesse é descobrir quem é melhor, Jesus sai do nosso meio, porque ele não fica onde há competição. Mas Jesus disse uma vez para os seus discípulos, e o texto está falando sobre julgar o comportamento de um irmão. Presta atenção: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pega alguém do seu lado aí, pega na mão dessa pessoa e fala assim: eu nasci para conviver com você, eu nasci para te amar, meu amigo.
Vamos se juntar, porque quando a gente se junta, Jesus aparece no nosso meio. Quando a gente se junta, Jesus se manifesta no nosso meio. Mas quando a gente se separa, quando a gente fica fofocando da vida um do outro, quando a gente fica se escolhendo e dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o pastor Tiago prega mais, o pastor fulano não prega tanto, existe competição, a igreja fulano de tal batiza mais, a outra batiza menos. Jesus sai do nosso meio. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Ele não vai ficar no lugar onde há competição. Agora continua o texto. Obrigado, Espírito Santo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Fala de novo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Fala para alguém do seu lado. Era-lhe. Espera aí. Pastor, por que você faz questão de ficar pedindo para a gente ficar repetindo toda hora as mesmas coisas? Isso é uma coisa muito chata. Eu sei, meu amigo, eu sou cria de igreja, eu sou crente desde que eu me entendo por gente, e o tipo de pregador que eu mais odiava era o cara que ficava, pega na mão da pessoa do seu lado, e eu me tornei aquilo que eu mais odiava. Inclusive, eu era o tipo de pessoa que falava, eu nunca na minha vida vou ser pastor. Se você está vindo aqui pela primeira vez na igreja, você percebeu que eu não tenho cara de pastor, nem jeito de pastor. Jesus gosta de escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Uma vez eu cheguei numa igreja e uma irmã falou, você que é o pastor? Graças a Deus, Deus apareceu naquela reunião. Muitas pessoas foram curadas, enfermos foram curados. Uma mulher que estava surda voltou a ouvir. E Deus manifestou a sua glória, para que ele pudesse dizer, olha aqui, é um vaso de barro, mas eu uso para a minha glória. E a glória é dele, porque o vaso de barro é limitado, mas existe um tesouro em vasos de barro. Isso é outra pregação. Agora, presta atenção. Eu estou pedindo para você repetir, apenas para que você grave na sua mente aquilo que o texto está querendo dizer. Ô Simone, o texto diz era-lhe ou diz era? Era-lhe. Era-lhe. Qual que é a diferença de era-lhe para era? Eu vou pregar aqui da maneira como eu ensino na escola de teologia, tá? Não é assim, Simone? Eu fico fazendo essas perguntas bestas, que vão fazer com que a sua mente clareie e você entenda a palavra de Deus. Tem alguém aqui? A diferença entre era e era-lhe é que se era necessário para qualquer pessoa. Mas para qualquer judeu que fosse para a Galileia, da Judeia, não era necessário. Fala para alguém do seu lado aí, não era necessário para qualquer judeu. Não era necessário para qualquer judeu, era necessário. Pastor, não estou entendendo. Para qualquer judeu, o caminho necessário para ir para a Galileia não passava por Samaria. Mas para Jesus era necessário. Para qualquer judeu não fazia parte do percurso ir para Samaria, mas para Jesus era importante, porque tem alguém que ele deseja alcançar lá. Tem uma mulher que estava no poço, pegando água num dia comum e que Jesus queria encontrar. Meu amigo, eu vou te dizer uma palavra que é rema, uma palavra que é profética. Não importa se para algumas pessoas na sua vida você não é necessário. Não importa se para algumas pessoas na sua vida você é dispensável, você é descartável. Para Jesus você não é descartável. Para Jesus você não é dispensável, porque é necessário para Ele que você esteja aqui. É necessário para Ele que você ouvisse essa palavra. É necessário para Ele passar na sua vida e transformar a sua história. É necessário para Ele te encontrar. Porque Jesus prefere passar por um lugar de dor e sofrimento do que ficar um dia sem você, meu amigo. Presta atenção nisso. Jesus preferiu morrer numa cruz do que ficar a eternidade toda longe de você. Pastor, você está falando que eu sou o centro do coração de Deus? Não, Nanina, não. O centro do coração de Deus é Jesus. E o centro do coração de Jesus é Deus, Pai. E o centro do coração de Deus, Pai, é o Espírito Santo. E cada um deles vai apontando para si mesmo. Só que Ele decidiu te incluir. Meu Deus, obrigado. Quando todo mundo decidiu te rejeitar, Ele decidiu te incluir. E eu vou te falar uma coisa. Jesus,
Ele não se interessou por você porque você é interessante. Esse é o evangelho. Então aguenta aí. Jesus se interessou por você porque ele é amoroso. Aleluia. Não era porque você tinha alguma coisa para oferecer para ele, era porque ele tinha alguma coisa para oferecer para você. Para Jesus é importante. É por isso que você veio aqui a convite de alguém. Mas eu creio que nessa noite Jesus vai te encontrar. E assim como ele mudou a história dessa mulher samaritana, ele muda a sua, ele muda a minha, ele muda a nossa. Deus está neste lugar. Ele te procurou antes de você estar procurando ele. Ele te desejou antes que você o desejasse. E ele decidiu passar na sua Samaria. Fala para alguém do seu lado, mas fala com voz de autoridade. Jesus decidiu passar na sua Samaria. Uau. Vou te falar uma coisa. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui assaltado pela primeira vez. Quem já foi assaltado? Levanta a mão. Você é pobre. Parabéns. Brincadeira, você não é pobre. Você é mais rico do que você imagina. Se você tem a ele. Aleluia. Agora entenda uma coisa. Quando eu estava no auge dos meus 13 anos, eu era um adolescente muito corajoso. Porque os meus pais me ensinaram desde pequeno a ser alguém praticamente independente. Então, como eu jogava muita bola e eu jogava bem, uau! Inclusive, hoje era para nós sermos hexa há pelo menos uns 4 anos atrás, se eu tivesse continuado nessa carreira. Mas Jesus quis que eu fosse jogador de salvação. Eu pego as pessoas que são a bola e chuto elas para o céu. Aleluia! É isso que eu estou tentando fazer nessa noite, entende? Então, como eu já ia desde os 11 anos para a escolinha de futebol sozinho, pegava ônibus e fazia tudo sozinho, nós congregávamos na quadrangular lá do Itaim Paulista e eu morava aqui em Itaquaquecetuba. Então eu tinha que pegar o 2006 ali, perua de pobre. Todo mundo aqui já pegou, eu acho. Aí, pegava lá, 2006, tô indo de boa, ingenuidade total. 2 fones de ouvido no talo, indo para o ensaio de adolescentes da igreja. Estou lá, ouvindo as canções que eram famosas na época, que era só Thales Roberto. Deus da minha vida, fica comigo do nada. E neguinho, passa o celular. Aí eu, que? E eu no fundo do ônibus. E eu sentado lá, só tinha eu e ele atrás, e todo o resto estava vivendo de boa. E daqui a pouco o Deus da minha vida sumiu. Eu comecei a tremer, o cara apontou a arma para mim, passei o celular para ele. Celular velho, nem lembro qual era. Passei o celular para ele. Nessa que eu passei o celular para ele, ele saiu e eu fiquei traumatizado para sempre. Toda vez que eu precisava ir para o Itaim Paulista, eu não queria passar perto daquele ônibus. Porque a minha experiência era, se eu for passar por lá, só tem gente desgraçada que quer me roubar. Só tem nóia, só tem problemático. Então, pai, me leva aí de carro, faz alguma coisa. E eu parei de ir para o ensaio de adolescentes, porque eu estava com medo. Agora, Jesus decidiu ir para a cruz. E ele estava com medo. Ele falou, pai, se preciso for, afasta de mim esse cálice. Mas o que tinha no final da estação do ônibus não era um ensaio de adolescentes, era você e eu. Esse é o evangelho, amigos. Aleluia. Jesus encontrou você. Ninguém te queria, ninguém queria passar por Samaria, mas ele decidiu passar. Será que você pode glorificar ele por isso? Ele decidiu passar. Ele decidiu passar. Ele decidiu alcançar aquele que ninguém queria, decidiu amar quem não merecia, decidiu firmar uma aliança com uma mulher que destruía casamentos. Já parou para pensar nisso? Vai entender Jesus, se ele me escolheu, se ele me libertou, quem ele não pode libertar? Uau!
Agora, olha o que acontece. No versículo 5. Lê para nós, Simone. Deus está aqui, meu amigo. Deus está aqui. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Aleluia. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era Sim. isto quase a hora sexta. A hora sexta era quase meio-dia, mais ou menos. Continue. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Meu Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu vou pedir para você repetir esse texto. Eu sei que você já ouviu essa pregação muitas vezes, eu já preguei ela também, mas, meu amigo, toda vez que eu leio isso, alguma coisa em mim salta de alegria. Vai de novo, no versículo 10. E Jesus respondeu e disse-lhe, o que ele disse, Simone? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glorifique a Jesus, porque Ele está aqui. Glorifique a Jesus. O que você precisa entender nessa noite é que Jesus não precisa daquilo que você tem. Mas enquanto você não entender que o que Ele tem é muito maior do que aquilo que você tem, você nunca se abrirá para receber mais. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um cântaro, mas ele tinha uma fonte. Uma fonte. Ela tinha um cântaro, ela estava apegada ao seu cântaro, ela queria beber água, ela estava nessa situação e neste lugar, porque ela não queria ser vista com outras mulheres, provavelmente. É o que os historiadores dizem a respeito desse texto. Ela estava lá meio-dia, que era a hora que o sol pegava mais forte, porque ela não queria ter comunhão com as outras mulheres da cidade, uma vez que todos sabiam que ela era uma mulher pecadora. Diga comigo, uma mulher pecadora. Todos sabiam que ela tinha um passado conturbado e que, além de ter um passado conturbado, era uma mulher que estava com um homem que não era seu marido. Ela estava em adultério. E Jesus pede água. Só que quando Jesus pede água, Ele não quer de você água. Ele não quer aquilo que você tem. Foi te ensinado em algumas igrejas que Jesus está interessado naquilo que você tem. Então dê, então faça, então sacrifique, então 7 campanhas, então dinheiro para o pastor, então dinheiro para não sei o quê, então não sei o quê, então 7 corajosos com R$1.000, então um monte de coisas relacionadas a isso. Mas quando Jesus pede água para a mulher samaritana, não é Ele que deseja da água dela apenas. Ele só quer evidenciar para ela que aquilo que ela estava procurando no poço, ela encontrava nele.